Bom dia a todos. Vamos lá, mais uma semana de estudo, né? Dando sequência aqui ao Evangelho de Mateus. Estamos seguindo aquela passagem do jovem rico, né? Que perguntou a Jesus sobre alcançar o reino dos céus, o que era necessário, né? Jesus faz a explanação no estudo que nós já fizemos, e agora a gente está dando sequência a essa parte ainda, né? Que toda ela está inserida no capítulo 19. Vou ler aqui os dois versículos de hoje para que todos possam se localizar. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhe: Em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Passagem interessante, né? Jesus falando sobre a questão da recompensa, né? Porque Pedro questiona, né? Pô, nós abrimos mão de tudo para te seguir, né? E o que vamos receber em troca, né? A gente tem que lembrar que Jesus está inserido num grupo judeu, né? E que tinha como base de compreensão que os benesses de Deus para aqueles que seguiam as leis com rigor era riqueza e algumas coisas mais. Eu falo sempre isso quando eu me refiro aqui à teologia da prosperidade, que hoje é uma teologia que é muito presente nas igrejas pentecostais, né? Que falam de que todo aquele que segue Jesus, que está dentro da igreja de Jesus, fica rico, né? Que dizem eles que é baseado no próprio evangelho. E a gente olha para a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, eram pobres, né? Então o próprio Jesus não está bem com Deus, nem os apóstolos eram bem com Deus, porque não prosperaram, não ficaram ricos, né? É uma teologia muito presente, baseada no segundo avivamento da igreja evangélica americana, mas que dentro da lógica evangélica não funciona. Então a gente tem que estar sempre com isso em mente. Vamos lá, eu trago sempre as palavras-chave do texto, para que a gente possa se localizar mais ou menos no que Jesus falou na época, né? Afekemen, né? Deixar, abandonar conscientemente. Que Pedro está falando, nós abandonamos conscientemente tudo por você, né? Akolotel, seguir como discípulo, imitar, que a gente vai ver no texto, né? Porque eles abandonaram tudo para seguir Jesus, para imitar a vida de Jesus, para tentar viver como ele. Paligenesia, que é regeneração, novo nascimento, né? Que Jesus está falando aqui da regeneração. É interessante esse texto, né? Porque ele fala já na regeneração da humanidade. E a gente observa que Jesus está falando aqui de uma coisa que nós, a doutrina espírita, estamos falando, da proximidade da regeneração. Todas as vezes que a gente faz um estudo, né, do discurso escatológico de Jesus ou do Apocalipse, a gente vai ver passagens onde se cita bastante isso. Que Jesus fala, né, de tudo que está acontecendo hoje na humanidade, ele fala dos rumores de guerra, da pandemia, fala de maremoto, ele fala de eventos universais. Eu estava até conversando com a Sami agora há pouco sobre isso. Jesus ele fala sobre eventos universais. E aí as pessoas falam assim, ué, mas esse discurso, principalmente que está em Mateus 28, mas é um discurso que a gente vê que sempre teve guerra na humanidade, sempre teve doenças, sempre teve tudo isso, sempre teve. Realmente, é fato, sempre teve. Mas quando a gente vai estudar o Apocalipse, principalmente do capítulo 14 em diante, a gente vê que eles citam que serão eventos universais. Serão eventos que terão sempre o potencial de afetar toda a humanidade. E a gente pensa, qual foi o evento que afetou toda a humanidade? Na Bíblia só se fala do dilúvio.
que é questionável se aconteceu ou não aconteceu, mas a Bíblia fala do dilúvio. Do dilúvio para cá, a gente não teve evento universal. A Primeira Guerra Mundial, ela foi localizada. Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países não participaram. Pegar vários países aí, você vai enumerando, Portugal não participou. Aqui na América Latina, muitos países não participaram. Então, não foi uma guerra mundial. E aí a gente vai caminhando. Covid. Foi universal. Judeu teve, islamita teve, budista teve, branco teve, negro teve, amarelo teve, homem teve, mulher teve, qualquer canto do mundo todo mundo teve. Ela abrangeu ali se inaugura o princípio da regeneração. Porque Jesus, ele fala desse princípio de dores que estariam surgindo, né? E eu estava até conversando com a Sandra. Quando a gente fala na cultura judaica sobre princípio de dores, é dor de parto. Na linguagem judaica, quando se fala em princípio de dores, se refere à mulher se preparando para o parto. Quando a gente vai para o Apocalipse, fala da mulher. Então, o que nós... E Jesus fala, não é o fim. Quando você vê guerras gigantescas, tudo acontecendo, não é o fim da humanidade. É o princípio das dores. É o princípio, ou seja, é o nascimento de uma nova era. Porque o princípio de dores é o surgimento do... E aí, uma outra coisa. Quando é que vai ser? Jesus fala, nem o filho sabe, nem os anjos, só o pai. Porque a mulher, quando entra no trabalho de parto, começa a sentir as dores, pode nascer daqui a meia hora, pode nascer aqui um dia inteiro. Então, não é preciso. E Jesus, ele vem sinalizando isso. E a gente vai observando no texto que Jesus está preparando a humanidade para o princípio das dores, que é a dor de transformação da humanidade. Porque vão ter dores. Porque a humanidade, na condição que nós nos encontramos hoje, não dá para fazer uma transformação sem dores. Está muito difícil, o mundo está muito conturbado. Então a gente observa que isso vem por aí. Doxa, glória, esplendor espiritual. E Rian, renovação, restauração da vida. Então a gente tem aqui os termos, tanto grego quanto hebraico, que são os termos que estão nesse texto, né? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro, naquele momento, estava falando o nome do grupo, dos 12. Ele serviu de representante. Porque os discípulos ficaram meio perdidos. Porque quando Jesus começa a falar da dificuldade, ele fala assim, Senhor, quem vai ser salvo? Porque quando Jesus diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, que é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico. Eu mostrei até na semana passada que o termo certo é um elefante, não é nem cabelo. O termo correto é elefante, que existe um ditado judeu que fala de elefante, e não do camelo. Mas aí se mudou para camelo, porque é o animal mais alto que tem, e a agulha que se fala é a agulha de entrada da cidade de Jerusalém, que tinha a entrada grande, onde entrava o comércio, saía, e tinha as agulhas, onde entravam só pessoas. E aí, por quê? Porque em caso de guerra, é muito mais difícil ser invadido por ali. Então, a maioria das entradas eram pequenas. Então, o Jesus está fazendo uma analogia de um elefante ou um camelo passar naquilo ali que não passava, era muito difícil. Eu falei até que existem dois termos que a pessoa, alguns tradutores começaram a mudar, de camelo para camilo. Camilo é cabo. O termo em hebraico, camilo é cabo. E aí, um cabo feito com pelo do camelo entrar numa agulha comum. É difícil também. O que é, se é elefante, se é camelo ou se é cabo, pouco importa. Jesus está mostrando da dificuldade e não da impossibilidade. Não é impossível o rico entrar no reino dos céus. Só porque devido a todas as facilidades que ele tem por causa do dinheiro, é muito mais difícil. Jesus está citando, falando nesse sentido. A sinceridade, mas também a expectativa de recompensa. Pedro, porque assim, os discípulos, a gente tem que entender os discípulos como seres humanos que ainda não tinham compreendido muito bem a missão do Cristo. E eles achavam que haveria um reino literal, onde os judeus comandariam o mundo, e eles falaram, opa, a gente vai ser beneficiado com isso. Qual é a nossa recompensa por todo o sacrifício que nós estamos fazendo? A recompensa aqui era financeira, era poder, alguma coisa nesse sentido.
o discípulo ainda pensa em ter, não apenas em ser. Eles não estavam pensando em ser alguém que ia participar da transformação da humanidade. Eles estavam pensando em ter vantagens. A gente vai vendo a linguagem e o entendimento deles, que ainda é bem complicado. E a visão espírita? O espírito em progresso ainda mede sacrifícios e ganhos. E é fato. Todos nós sabemos, dentro da doutrina espírita, a necessidade da reforma íntima, a necessidade de abrir mão de algumas coisas, de fazer alguns sacrifícios, mas as pessoas medem muito bem isso. Como o jovem rico do texto anterior fez. Jesus falou, olha, segue os mandamentos. Jesus fala dos mandamentos sociais, que é o lidar com o outro. Ele fala de 8 mandamentos ali, são os mandamentos que a gente chama de sociais. É o não matar, não cometer adultério, tudo que tem o outro envolvido. E ele fala, mas isso eu sigo, Deus da minha juventude. Aí Jesus olhou para ele, sabia que não era bem assim, então vai, vende tudo e segue. E aí mexeu no bolso, mexeu no poder, porque o dinheiro dava poder a ele, abertura para várias coisas, e ele falou, opa, aí não. Ele não quis fazer esse sacrifício, o sacrifício era muito grande para ele aí. Jesus havia compreendido isso e entende isso, como entende a nossa dificuldade. Jesus entende isso. A doutrina espírita deixa bem claro, o espírito em progresso ainda mede sacrifícios e ganhos. A gente ainda está vendo, vale a pena, não vale? A gente ainda está nesse tipo de pensamento. Infelizmente, ainda estamos assim. Os versículos 27 a 30 formam uma seção separada que fala do valor do discipulado, especialmente considerando a recompensa que vem do sacrifício do dinheiro, das coisas comumente reputadas valiosas pelos homens. Isso aqui, Jesus, ele cria uma nova seção dos ensinamentos dele. Quando a gente vai observando, eu gosto sempre de analisar a pedagogia do Cristo, a forma como ele ensina. E ele pega, em determinados momentos, ele cria uma sessãozinha especial para falar sobre algum tema, para deixar aquilo registrado. Ele está falando aqui do valor do discipulado. Porque seguir o Cristo mesmo é muito complicado, gente. Você olha para a vida de um Chico Xavier, um discípulo de Jesus. Quantos sacrifícios, quantas dores passou. Eu fico vendo num grupo mediúnico, por exemplo, todo mundo quer ser um Chico Xavier mediunicamente falando. Mas ninguém quer fazer o sacrifício, ter a dedicação, a disciplina, tudo que o Chico teve. Ninguém quer. Tem valor? Tem. Tem recompensa? Tem. As recompensas são espirituais. Mas a gente quer fazer o sacrifício ou só quer recompensa? A maioria das pessoas só quer recompensa. O Evangelho de Mateus faz o texto falar, de modo geral, da questão das recompensas, ajuntando logo em seguida, Mateus capítulo 20, versículo 1 a 15, que é o próximo capítulo que nós vamos estudar, a parábola dos trabalhadores da vinha, que é muito interessante, que é cada um vai para trabalhar na vinha em determinado momento. Uns vão no início do dia, outros vão na metade, outros vão no final. E recebem todos iguais. E alguns se revoltam por causa disso. Jesus está dizendo o que pra gente? Porque tem pessoas que falam assim, eu estou velho para isso. Não é meu momento. Jesus está falando, sempre é o momento. E você vai ser recompensado conforme aquilo que tu produzir. Sempre é o momento. E tem gente que, não, estou muito velho já para isso, já não tenho mais tempo. Evidentemente, o propósito era o de mostrar que os discípulos, geralmente pobres como são, os quais têm sacrificado as vantagens da busca materialista durante sua existência terrena, podem ter certeza de que, na vida vindouro, isto é, no reino, receberão a recompensa muito ampla. O importante não é se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. O importante é a intensidade que você trabalha. Que tem gente que vai chegar, por exemplo, na doutrina espírita jovem, vai desencarnar com uma idade avançada e não vai ter realizado nada. E tem gente que vai chegar no finalzinho, vai fazer um baita de um sacrifício, vai trabalhar que nem um doido e vai receber muito mais.
a cada um será dado segundo as suas realizações, ou segundo as suas obras. Isso significa que não é o tempo, é a maneira como você trabalha, o que você produz. Eu posso produzir muito num dia e uma pessoa passar 10 e não produzir nada. É o que eu produzo. O ponto central é que Deus dá aos homens mais do que eles realmente merecem. Fato esse que deve servir de consolo aos discípulos pobres. Deus sempre nos dá mais do que a gente merece. Não significa que ele dá à toa. Mas ele sempre nos proporciona muito mais do que a gente merece. Porque Deus está sempre nos estimulando a seguir em frente. Ele está sempre nos mostrando que o que nós fazemos nos traz recompensa. Estimulando que a gente continue trabalhando, querendo fazer mais, fazer mais, fazer mais. E continuando, né? Apekamen indica renúncia voluntária. E outra coisa, a renúncia ela não pode ser forçada, porque ela não tem valor. Se eu deixo de fazer alguma coisa porque eu sou forçado a deixar, valor nenhum. Ela tem que ser voluntária. O sacrifício tem que ser voluntário. Porque isso tem valor. Não foi abandono irresponsável, mas mudança de prioridades. Os discípulos não abandonaram família irresponsavelmente. Eles fizeram uma mudança de prioridades nas vidas deles. Mesmo sem ter compreendido muito bem ainda o Evangelho de Jesus, que a gente vê nas passagens anteriores, ainda vamos ver algumas para frente, nós estamos nos aproximando aqui, estamos a 6 meses ou menos da crucificação do Cristo, nesse período. E a gente observa que os discípulos ainda não tinham entendido. Jesus fala em ser crucificado, eles questionam. Jesus fala em alguns sacrifícios, eles questionam. Eles não tinham entendido ainda. Mas, mesmo assim, eles mudaram as prioridades. Porque eles entenderam Jesus como um ser evoluído, como o Messias, que a gente já estavam entendendo que Jesus era o Messias, e na linguagem judaica, o Messias viria para transformar o mundo. Eu sempre falo, nos 2 séculos que antecedem o Cristo, o entendimento teológico do Messias havia mudado. Deixou de ser o Messias que viria transformar a humanidade interiormente para ser o Messias bélico, que ia tomar o poder do mundo para os judeus. Por causa de quê? Da escravidão que eles passaram no Egito, por causa do domínio romano sobre os judeus, houve uma comoção, e aí os teólogos começaram a fazer nova interpretação do Messias, que viria o Messias bélico, o Messias guerreiro, que ia criar uma guerra contra todos, e os judeus iam passar a dominar o mundo. O Espiritismo fala, renunciar é libertar-se do supérfluo, não negar a vida. Que algumas pessoas acham que para ser espírita você tem que negar a vida, abandonar tudo, não rir mais, não se divertir, passar a ser sisudo. Não. É continuar vivendo, mas você se libertar do que é supérfluo. Entender que aquilo que é supérfluo. Não tem tanta importância, mas você vai se aproveitar disso se for preciso. Não é abandonar tudo. Não é viver uma vida enclausurada. Não é isso. O espírita tem que entender isso. O cristão tem que entender isso. Porque tem gente que acha que para mudar, tem muita gente que não muda, não tenta fazer uma transformação, porque acha que vai deixar de rir, vai deixar de ter amigos. Você vai redirecionar. Você, infelizmente, vai mudar seus amigos. Vai. Não porque você queira. Porque os teus amigos que estavam perto de você por causa de coisas que você fazia, vão passar a te rejeitar. Mas você não vai deixar de ter amigos. Não vai deixar de ser feliz, não vai deixar de ir à festa. O jovem não vai deixar de namorar. Ele só vai ter um nível de responsabilidade diferente. Ele vai ter um entendimento da vida diferente. Só isso. Então Pedro tomando a palavra. Pedro falava como porta-voz dos 12. Eles observaram o jovem rico rejeitar o discipulado do reino por ter preferido preservar suas riquezas materiais. Jesus tinha acabado de falar isso. Eles viram a situação. Ora, constatando com isso, os discípulos haviam deixado tudo a fim de cumprir o discipulado cristão. E Jesus tinha acabado de dizer que dinheiro não tinha importância nenhuma.
E aí, eles falaram, ué, nós estamos abandonando tudo, o que a gente vai receber? Qual vai ser a recompensa? Certamente haveria alguma recompensa para suas ações. Talvez Pedro tivesse falado movido pela ambição, refletindo a atitude materialista dos demais discípulos. Eles eram materialistas ainda, gente. Eram materialistas. Eles não tinham entendido totalmente o evangelho. Eles ainda eram bem materialistas. Todos eles esperavam a instauração de um reino literal. Pensavam que os ricos merecem a aprovação de Deus. E, sem dúvida, esperavam receber riquezas como parte integral desse reino. A gente vai chegando à conclusão disso no estudo dos 4 evangelhos. Pelos discursos, pelas atitudes, pela maneira deles agir. A gente vai observando isso. No entanto, em meio a essas atitudes de ambição pessoal, os dois também eram sinceros em seu serviço, em sua prédica, em sua busca pelas bênçãos espirituais. Eles eram sinceros, eles acreditavam em Jesus, eles amavam Cristo. Eles estavam, aos poucos, começando a querer entender realmente as leis de Deus. Eles eram sinceros, não eram hipócritas que estavam ali. Eram sinceros. Por isso é que se interessavam pela recompensa que galardoaria certamente tais atitudes e ações como as deles. Eles queriam entender, mas vem cá, tudo bem, e aí? Jesus tinha acabado de dizer que não tinha, né, rico era difícil entrar no reino dos céus, estava mostrando para eles muitas dificuldades. Ele falou assim, tá, e aí? O que a gente vai receber? Qual é a nossa recompensa? É uma troca. Tem gente que não vai para... Eu já vi gente falar, pô, vou naquela casa lá, que aquela casa espírita é forte. Eu não sei o que significa uma casa forte, mas tem gente que fala. Aquela igreja lá é forte. Tá todo mundo bem sucedido lá. Ser forte é ser bem sucedido. Tem gente que é a teologia da prosperidade. Sabe qual é na linhagem, né, dos evangelhos, a que mais cresce no Brasil? É a teologia da prosperidade. Pentecostal e neopentecostal. Porque as outras todas estão diminuindo. Todas as outros tipos de igreja estão diminuindo. Por quê? A pentecostal, o que ela promete? Prosperidade. Dinheiro, riqueza, poder. A pessoa vai atrás disso. Nosso povo é um povo pobre. Todo mundo quer prosperidade, gente. As outras igrejas todas estão encolhendo. Exceto as que têm a teologia da prosperidade. Você vê como nós somos materialistas ainda. O jovem rico nada quisera sacrificar, mas fazia bastante tempo que os discípulos tinham deixado irmãos, irmãs, casas, pai e mãe. Eles abandonaram tudo. Pedro era casado, gente. Tem a história que Jesus cura a sogra de Pedro, que estava com febre. Dizem as mais línguas, por causa disso, que Jesus negou ele 3 vezes. Pedro? Ah, não, desculpa. Pedro negou ele 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. Curou a sogra, gente. Ele falou, pô, eu tô crente que vou me livrar, Jesus vai. Aí Pedro falou, vou ficar com Jesus, não vou voltar para casa não, minha sogra tá viva. Brincadeiras à parte. Mas Pedro era casado. Dos discípulos, se a gente for pensar, João e Tiago eram os mais abastados. Que o pai deles era dono de barcos e tinha empregados. Mateus era coletor de impostos. Abandonou tudo. E os outros eram mais pobres mesmo. Mas mesmo assim abandonaram a família, né? Para seguir Jesus. Todos eles abandonaram a família. E no judaísmo a família era uma coisa importantíssima. No seu caminho haviam se encontrado com homens maus, ímpios, que eram carnais e que blasfemavam ante suas ações e intenções. A gente vê que os discípulos foram muito criticados. A cúpula do judaísmo, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei como um todo, eles começaram a perseguir eles. Porque como eles estavam vivendo uma nova realidade dentro do judaísmo, porque Jesus, ele não muda nada.
que ele faz? Ele traz para a origem a interpretação teológica do judaísmo, que havia sido alterada no decorrer dos séculos. Jesus corrige isso. Ouviste o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo, e ele corrigia. Porque eles começaram a fazer interpretações. A gente olha para o cristianismo hoje, o cristianismo está todo distorcido, gente. O cristianismo da era do Cristo, do primeiro e segundo século, e o de hoje, são bem diferentes. Porque as interpretações teológicas foram alterando. A doutrina espírita, das primeiras décadas, lá de Kardec, era uma, hoje a doutrina espírita é outra. E é distorcida para pior. Porque começam a ver as necessidades de você trazer a religião para a tua realidade. E não você se adaptar à realidade da religião. E aí começam as alterações que a gente vê hoje. As distorções que a gente vê hoje. Sua experiência foi idêntica à da igreja primitiva. E as palavras de Pedro, por conseguinte, tiveram aplicação posterior a toda a igreja em geral, cuja situação tornou-se idêntica à dos discípulos. Mas, porque a igreja primitiva começou a ser perseguida. É o que a gente pode chamar de igreja primitiva, né? O que é a igreja primitiva? Eu gosto sempre de falar isso. A igreja, no tempo do Cristo, não existia. Jesus não fundou igreja nenhuma. Não fundou igreja nenhuma no tempo de Jesus. Era judeu e Jesus frequentava o templo judaico. Jesus não fundou igreja nenhuma. Como teve um problema muito sério de perseguição àqueles que acreditavam no Cristo, Paulo de Tarso inaugura as eclesias, que eram grupos de estudos para estudar os ensinamentos de Jesus. Depois disso, que começou a se estruturar grupos de reuniões. Começou a se formar as eclesias, que mais tarde foram se transformar em igreja. Quem funda a igreja é Constantino, gente. Bem mais tarde, quando ele coloca a igreja como religião oficial de Roma. Ali surge a igreja, oficialmente. A igreja romana surgiu ali. Até que a igreja romana o nome. Mas Jesus não fundou a igreja. A história de que Jesus fundou a igreja, botou Pedro como primeiro papa, isso não tem base teológica nenhuma. Então, só para a gente... Realmente, Jesus, Paulo cria as eclesias, e aí ele criou, sim, os líderes das eclesias, criou funções dentro das eclesias, porque havia necessidade de criar uma organização, porque Paulo se comunicava com todos eles, e aí a partir daí que cresceu o cristianismo. Paulo é o que deu o pontapé inicial. Porque os discípulos, logo depois da crucificação do Cristo, Jesus reaparece para todos eles, eles estavam todos com medo, escondidos, e aí Jesus mostra que a vida é eterna, eles fundam lá a Casa do Caminho e ficam lá atendendo os enfermos. Ficaram lá. Quem saiu ao mundo para pregar foi Paulo. Vamos lá, continuando. Mais tarde, grande oposição levantou-se contra os cristãos. Elementos judeus rejeitaram totalmente o domínio e a posição do Cristo. Foi o que aconteceu. O cristianismo é a dissidência do judaísmo. Quem criou o cristianismo fomos nós. Jesus, judeu, permaneceu judeu. Tanto é que ele seguia todos os rituais judaicos. Eu gosto sempre de falar, quando a gente vai para o Velho Testamento, ou quando a gente vai para o Apocalipse, ou quando a gente vai para os discursos escatológicos de Jesus, que é o discurso do final dos tempos, Jesus cita como ponto básico o judaísmo. Ele fala que o mundo vai ser regenerado a partir do judaísmo. O Apocalipse fala a mesma coisa. Então a gente não pode descartar o judaísmo, como alguns gostam de descartar, dizendo que o judaísmo só a diferença do judaísmo para a gente, porque a base é a mesma. Porque a Jesus, mas a gente segue o Novo Testamento. 99% de tudo que Jesus disse está no Velho Testamento. O que Jesus fez foi reinterpretar. Mas todas as passagens estão no Velho Testamento. É porque ninguém estuda o Velho Testamento, então, porque Jesus falou uma coisa, não é novidade. Jesus não falou novidade. Ele usou a linguagem do Velho Testamento e corrigiu ela. Mas tudo está lá. A maneira de falar muitas vezes difere. Jesus era muito poético, como falava, mas o fundamento sempre está lá. Então, o judaísmo é a base, gente. O judaísmo é a base. Juntamente com oficiais do governo romano, esses elementos perseguiram os discípulos
defraudaram-nos de seus bens e recusaram-se a dar-lhes qualquer posição nas suas comunidades, e até mesmo mataram muitos deles. O judaísmo, junto com os romanos, começaram a perseguir. E foi uma perseguição cruel. Chegou ao ponto de o circo de Roma, né? Pegavam os judeus, os cristãos, levavam para o circo. Os velhos eram amarrados nos postes, tacavam fogo neles, porque os eventos eram noturnos, para usarem como tocha. E os novos eram soltos, junto com os leões, com os tigres. Era assim que funcionava. E o cristão verdadeiro morria cantando hinos de louvor a Deus. E eles ficavam sem entender nada. Como é que o cara está sendo sacrificado e continua agarrado ao Deus dele? Né? O romano não conseguia entender isso, nem o judeu. Na regeneração. É um termo profundo, né? Significa renovação espiritual, transformação moral. Isso é a regeneração. Porque está todo mundo esperando a regeneração do mundo. A regeneração pode ser nossa, individual. O mundo vai se tornar regenerado quando a média da humanidade estiver regenerada. Então, a regeneração ela é sempre individual. É renovação espiritual, é transformação moral. Reforma íntima. Chico Xavier era um espírito regenerado? Era. Divaldo Franco? Era. Francisco de Assis? Era. E a Terra não é regenerada ainda. Madre Teresa, João Paulo II, espírito regenerado. Né? Necessariamente a gente precisa esperar no mundo regenerar. Não precisamos. O Espiritismo fala, né? Harmonia com a ideia de progresso do espírito. É uma harmonia com a ideia de progresso do espírito. O mundo regenerado ele está diretamente ligado ao progresso espiritual de cada um de nós. Eu posso estar na condição de espírito regenerado já. Como qualquer um daqui pode estar. Depende das nossas escolhas, das nossas atitudes. Não é por eu estar no mundo. Nós estamos no mundo de expiação e prova. Chico também estava, mas era espírito regenerado. Então depende exclusivamente de nós. Relaciona-se à regeneração da humanidade. Quando Jesus está falando na regeneração, ele está falando da regeneração da humanidade. Só que Jesus está falando do evento onde a humanidade, a Terra como um todo, vai ter se transformado, vai ter alcançado o nível de ser um mundo regenerado. Porque a gente tem que falar de o que cada um de nós é. Né? Todos nós temos uma psicosfera. Todos nós temos uma psicosfera. Aqui, essa sala aqui agora tem uma psicosfera coletiva. O nosso bairro tem uma psicosfera coletiva, o nosso município, o nosso estado e o mundo. O que é o mundo regenerado? Quando a psicosfera coletiva tiver já em ponto de equilíbrio. O mal já não vai estar preponderando. Hoje o mal ainda prepondera. Isso é o mundo regenerado. Não é um mundo perfeito. É um mundo onde o bem prevalece ou está em equilíbrio com o mal. Porque quando o bem passa a prevalecer, é mundo acima do regenerado. Regenerado é o ponto de equilíbrio. Então o mundo ainda vai ter mal, mas não vai ter o mal extremo. Mas vai ter mal. Vai ter dores, vai ter sofrimento ainda. A palavra regeneração ou recriação pode significar novo nascimento e se acha somente aqui em Tito, capítulo 3, versículo 5. No Novo Testamento, a gente só encontra a regeneração falando em Tito e em Mateus. Nessa última passagem, a referência é o novo nascimento do indivíduo, a regeneração pessoal, a transformação do ser individual. Quando em Tito está falando do indivíduo, a reforma íntima, a regeneração pessoal do indivíduo. Que é o que a gente tem que pregar. Porque todo mundo quer a transformação do mundo. Só que todo mundo esquece que o mundo só vai se transformar com a transformação individual de cada um. Não existe uma evolução coletiva. Existe a evolução individual de cada um de nós. Cada pessoa que modifica o mundo. Porque se o mundo é a média da psicosfera, se eu melhorei minha psicosfera, eu melhorei o mundo.
Também tem Romanos capítulo 9, versículo 29 e João capítulo 3, versículo 5 e 7, que fala da transformação individual do indivíduo. Não aqui da questão, focando só em regeneração, como o Tito fala e como o Mateus fala. Contudo, nessas passagens de Mateus está em vista o nascimento do mundo inteiro, incluindo os elementos físicos, quando a maldade dos homens forem removidas. A maldade extrema, que é um mundo regenerado, mundo de equilíbrio. A maldade extrema tem que sumir. Enquanto tiver maldade extrema, a gente não consegue virar um mundo regenerado. O mundo e as ações haverão de sofrer tremendas modificações. Tem que ter. Como é que a gente vai ser um mundo regenerado onde tem guerra? Não tem como. Como a gente vai ser um mundo regenerado onde existe uma desigualdade desse nível e pessoas que são indiferentes à dor do outro? Não tem como. Tem que ter uma modificação profunda. É evidente que o homem se tornará mais espiritual, o que incluirá uma autêntica transformação metafísica de sua personalidade. O homem, no mundo regenerado, é muito mais espiritualizado do que é hoje. Porque o materialismo extremo vai deixar de existir aos poucos. As pessoas vão começar a ter mais empatia, olhar mais para o outro, pensar mais no seu crescimento espiritual. É evidente que o homem se tornará mais espiritual, o que incluirá uma autêntica transformação metafísica de sua personalidade. Isso significa que o homem será um novo tipo de criação, embora nessa altura continue sendo ainda muito inferior aos anjos, apesar de muito superior ao seu estado atual. Quando a gente está falando de anjos, a gente está falando dos espíritos superiores, puros. O homem vai ter crescido muito, mas está muito inferior a tudo isso ainda. Porque o mundo regenerado é a escala do meio. Na escala dos mundos, o regenerado é o meio. Tem 2 para baixo, 2 para cima. Então, no meio. Quando dessa regeneração do mundo, Cristo estará presente na qualidade de governador espiritual da Terra. É interessante a gente falar sobre a presença de Jesus na transformação da Terra, porque tem um termo que Jesus usa. Ele fala de parúcia. O termo que Jesus usa, o termo original, é parúcia. E parúcia era um termo técnico utilizado na época do Cristo para dizer o seguinte, que o governador, ou o imperador, ou quem comanda aquele lugar, estaria presente para resolver os problemas e transformar o local. Quando Roma tinha um problema tal que o imperador falava assim, em parúcia, significava que eu vou lá resolver. É o termo que Jesus fala. Então, por que quando fala na segunda vinda do Cristo, alguns falam, não é bem assim, é simbólico? Não é simbólico. Jesus usa o termo técnico da época e dizia, eu estarei presente na transformação. Ou seja, tem a segunda vinda. Só ele não teria usado esse termo, usaria um outro qualquer. Ele usou um termo porque o judeu entendia que o rei, o governador, estaria presente para resolver todos os problemas e transformar o mundo em regenerado. Então Jesus vai estar aí. A gente tem que estudar tecnicamente o evangelho, não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer. Eu vejo espírita falando assim, não, mas é porque a segunda vinda de Jesus não é simbólica, não sei o quê, ele vai estar espiritualmente através do... Não. Pode ser o que quiser, mas se a gente for estudar, eu sou teólogo, eu estudo baseado na língua. A gente tem que estudar baseado no que Jesus falou. Jesus usa o termo parúcia. E ele só usa nesse momento, quando ele fala da segunda vinda, ele fala em parúcia. Ou seja, eu vou estar presente. Deixa isso claríssimo. Que ele estaria presente. Se ele vai estar presente, vai estar presente. Ah, não, mas ele disse, mas ele não quis dizer. Pô, Jesus, a gente não pode menosprezar a capacidade de comunicação do Cristo, o Espírito puro que tem na Terra. A gente não pode. Eu vejo muitas passagens, as pessoas fazendo interpretações teológicas de passagem de Jesus. Jesus disse isso, mas ele queria dizer aquilo. Ou seja, Jesus não sabia se comunicar. Então isso não tem lógica. Se Jesus é o governador espiritual da Terra, o Espírito puro que vem à Terra, ele é o ápice de tudo, inclusive de comunicação. E se ele disse, eu estarei presente, podemos duvidar. Ou então vamos duvidar, ou então vamos pensar em outra coisa, não do cristianismo. Mas Jesus falou isso, falou.
Os 12 tronos. Jesus fala em 12 tronos. Aí sim, uma linguagem simbólica. Porque a gente tem que entender linguagens simbólicas muitas vezes. Quando a gente vai para o Apocalipse, o Apocalipse inteiro é de linguagem simbólica. Porque a gente tem que entender a cultura judaica, o simbolismo do judaísmo para entender o Apocalipse. Não tu não entende, não. Ele é extremamente complicado, porque ele é todo simbólico. E tem muitas coisas. Quando você fala do dragão, quando você fala da primeira besta que está sob 7 colinas. O que é a besta do judeu? Quem é que estava que é construído sob 7 colinas? Entre depois no Google e pergunte como está Roma. Roma é construído sob 7 colinas. Então a primeira besta era Roma. E tem a segunda besta que vem do mar. Que é uma outra besta. Que é essa que vai ser o grande problema, que vai ter a governança do mundo, que tem várias coisas citadas. A gente tem que entender simbolicamente o que queria dizer. Porque ele fala que os 12 estariam sentados nos 12 tronos fazendo julgamento. Mas não é um julgamento político ou um julgamento punitivo. É analisando a condição de cada um de nós, dividindo o mundo. Porque o judeu ele entendia que o mundo era dividido nas 12 tribos de Israel. Seria o que vai comandar o mundo, as 12 tribos. O que Jesus está falando? Em cada tribo vai ter um discípulo. Ou um representante do Cristo que vai analisar. Vamos ver, Sérgio, tu não está regenerado não, passa fora. Vai para outro mundo. Ih, a Jane está regenerada, Sérgio, ficou sozinho. Vai dar ruim, né? A Jane vai agarrar no céu e falar, não vou mesmo. Mas é assim. Alguém vai fazer o julgamento. Mas não julgamento político. Que político tem jeitinho. Julgamento político tem jeitinho, gente. Tem quem é amigo de quem? É literal. E não é punir. Nesse sentido, quando eu falo assim, fulano, você não está em condição de ficar no mundo regenerado. Você vai ter que ir para um mundo condizente com a tua condição, para que você cresça e vai poder voltar. Eu não estou te punindo, eu estou te dando uma nova oportunidade. Porque é incompatível. Quando a Terra virar um mundo regenerado, energeticamente fica incompatível com quem não está em condição de regeneração. E vai se transformar em grande sofrimento para aquela pessoa. Então ela tem que ser retirada, ter oportunidade de crescer e voltar. Julgar, orientar, servir de referência moral. O julgar nesse sentido, que eles vão julgar, eles vão orientar. Você precisa disso. Vai servir de referência moral. Eles vão dizer, olha, tá vendo a minha condição? Eu fui um discípulo, olha como é que eu cresci, olha como é que eu me dediquei, olha como é que eu fiz renúncias, me sacrifiquei. É uma referência moral. A gente olha para a humanidade, essas pessoas, Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Maria Madalena, todos esses são referenciais morais. São referenciais morais. Visão espírita. Espíritos mais adiantados auxiliam os menos evoluídos. Que é assim que funciona. Porque os discípulos vão chegar assim, você é fora. Não. Eles vão. Vai todo mundo, de alguma forma, ser orientado de qual vai ser o novo procedimento para que ela possa se reequilibrar. Jesus fala das noivas que estão esperando o noivo. E aí, na madrugada, fala, o noivo está vindo. O que é o noivo está vindo? Jesus está vindo na sua segunda vinda, gente. Para fazer a transformação do mundo. E aí, umas noivas tinham óleo para lamparina, ou seja, elas tinham luz. Tinham evoluído. E outras não. E aí, o que acontece? As que não tinham tiveram que voltar para mundos um pouco inferiores para conseguir a luz. Para depois retornar para o noivo. O noivo, no judaísmo, significa aquele que vai trazer, porque é a aliança do casamento. Você está casado com as leis de Deus, casado com o Cristo. É nesse sentido. O texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 24, indica a continuação da existência das nações. Porque no Apocalipse não diz que as nações vão acabar. Fala de uma governança. Cada nação continua independente, mas vai ter uma governança única. Ou seja, vão ter leis que vão reger todas as nações.
como a gente vê já no mercado europeu. Existe uma governança que, tu vê, cada país lá tem sua independência, os primeiros-ministros, presidente, mas tem uma governança que, de alguma forma, dá uma diretriz de como devem funcionar as coisas. Os acordos são feitos através dessa governança, as coisas estão funcionando assim. E o Apocalipse fala da governança universal. As populações dessas nações provavelmente passarão por uma transformação em seu ser, quando da regeneração. Mas é óbvio que essa transformação será em menor grau do que a transformação dos crentes à imagem de Cristo. Porque quando se fala no Apocalipse, lá capítulo 21, já estamos indo mais para frente, quando se fala dessa governança, fala-se numa governança que vai ser terrível. Serão 30 e poucos meses de governança, o mundo vai se revoltar e vai se implantar a regeneração. Porque fala-se lá que quem não tiver o sinal da besta no pulso ou na testa não poderá comprar nem vender. Hoje já se fala em crédito social. Alguns países já estão trabalhando com crédito social. Se você tem crédito social, você pode comprar. Se você não tem, você não pode. Já está se falando em implantar chip na pessoa para substituir cartão de crédito. A pessoa comprar com chip. Quem não tiver o chip. A gente começa a ver que hoje a tecnologia está começando a dar condição para se cumprir o que está escrito no Apocalipse. Porque fala lá, quem não tiver o chip da besta não vai poder comprar nem vender. Então fujam para as montanhas, para as áreas rurais, para lá você sobreviver. Ou o quê? Fazer escambo, trocar. Então tu vai morrer de fome. Isso está escrito no Apocalipse, gente. Não contamos com muitas informações sobre essa questão. E precisamos ficar à espera de um conhecimento mais sólido quando ocorrer a própria revelação da regeneração. A gente sabe, o Apocalipse ele cita essas coisas. A gente hoje está vendo pela tecnologia do mundo, pelo que está se querendo implantar, já se está falando em colocar chip no cérebro das pessoas, já existem pesquisas para isso. E o Apocalipse cita isso. Como é que você fala em alguma coisa que você vai ter que ter no pulso ou na testa, há 2000 anos atrás, que vai te permitir comprar as coisas ou vender? Não tinha tecnologia para isso, não tinha nada para isso. E como é que você poderia, com uma coisa dessa, impedir, por exemplo, o cara no Sudão, na África, na Ásia, de comprar ou vender alguma coisa? Tem que ter uma coisa universal. Via internet. Só nesse período. Se, por um lado, essa promessa dos 12 tronos foi especialmente feita para os apóstolos, por outra passagem de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, indica que a recompensa que será dada aos crentes fiéis é certa, adquirindo diversas formas. Os apóstolos, ele fala aqui, os apóstolos, seriam que iam governar, de alguma forma. Mas todo aquele que tiver trabalhado na seara do Cristo vai ter algum tipo de recompensa. Tanto é que quando se fala na regeneração, é interessante de se observar isso, porque o que fala? Aquele que receber a marca da besta e que se afinizar com o governo da besta, não ficará no mundo regenerado. Está até falando ali. É a besta. Entendeu? Mas é claro, gente. Tá muito claro isso. A gente vai observando, né? Porque ou você vai estar dentro do regime, ou não vai estar dentro do regime. Isso é um fato. E o interessante é isso. Ele fala, essa segunda besta, ela vai encantar o mundo de tal maneira que as pessoas vão seguir as orientações dela voluntariamente. Vão ficar encantadas com o que essa governança pode fazer com o mundo. Só que depois vai se observar que ela é extremamente mentirosa, ela é anticristo, ela tenta, de alguma forma, fala, né, que tenta substituir Jesus, ou seja, vai tentar substituir algo no lugar da religião. Provavelmente uma teologia, uma ideologia. Está escrito. E aí o mundo vai perceber da maldade que isso vai ser, e aí haverá, de alguma forma, aí sim, virá uma grande revolução, o Cristo vai estar presente e o mundo vai ser... Vamos lá, um dia a gente vai fazer estudo só sobre Apocalipse. Vai demorar uns 10 anos para fazer, porque
É complicado, cada passagem do Apocalipse, cada texto você vai ter que dizer isso aqui, simbolicamente, dentro do judaísmo é isso, isso, isso. A Cabalá judaica significa isso, isso. Olha, é complicado. Um dia eu ainda vou fazer. Texto como os de Romanos, capítulo 8, versículo 17, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, capítulo 3, versículo... implicam todos na verdade de que, pelo menos, uma parte da recompensa dos crentes será o poder de reinar com Cristo em seu reino. Porque quando a gente fala no mundo mais avançado, o poder é intelecto moral. Quanto mais intelectualizada e mais moralmente a pessoa for, mais poder ela vai ter. É diferente de hoje, que o poder é dado pela força. De alguma forma. No mundo avançado, é intelecto moral. Os espíritos mais inteligentes e moralmente mais avançados comandam os de baixo. Porque eles não têm viés nenhum atravessado. Eles seguem a lei de Deus. E aí fala do Filho do Homem Glória. É doxa, né? Autoridade moral e espiritual. Jesus, ele tem autoridade moral e espiritual. Ele é um espírito puro. Jesus reina pelo exemplo e pelo amor. Um dia vai ter o reino. O Jesus vai ser entendido por todos como governador espiritual da terra. Pelo exemplo dele e pelo amor que ele vivencia. Não domínio externo, mas ascendência espiritual. Não aquele domínio que vem de fora, pelo poder, pela força, mas pela ascendência espiritual. A gente vê no livro Há 2000 anos, quando Públio, né, Lentulus, o senador, chega na frente de Jesus. Quanto Cristo, ele cai de joelhos, porque não suportou a ascensão moral que o Cristo tinha. Esse é um fato. Paulo de Tarso, quando ele se depara com Jesus na estrada de Damasco, ele cai no chão. Ele cai do cavalo. Fica cego. Tamanho da luz do Cristo. Isso é ascensão moral. E as aplicações para nós. Todos somos chamados a renunciar ao orgulho. Difícil, né? Eu me orgulho de ser humilde. Tenha essa. Eu orgulho de ser humilde. Renunciar ao egoísmo. Pensar no outro. A gente pensa no outro. O que o outro pode me dar? Hein? O que eu consigo arrancar do outro? A gente pensa no outro assim. Mas seguir o Cristo interior. Dentro de nós, o que é o Cristo interior? São as leis de Deus que estão implantadas no nosso subconsciente. E que falam alto nesse momento. E a gente tenta abafar. A verdadeira recompensa é a paz de consciência e a elevação do espírito. Essa é a recompensa, gente. Não tem nada que supere isso. Você ter paz de consciência e elevação do espírito. Ou seja, você chegar a um ponto onde a felicidade passa a ser uma coisa plena na sua vida. Nada te tira da felicidade. Jesus viveu no meio daquilo. Imagina a Terra há 2000 anos. E Jesus era feliz. Sofreu? Sofreu. Mas não tiraram a felicidade dele. As pessoas falam assim, hoje eu estou infeliz. Não, você é infeliz. Quando a gente consegue alcançar a felicidade, a gente não perde. Perdi a paz. Não, você ainda não tem paz. São virtudes. Virtudes adquiridas não se perde. Perdi a paciência com fulano. Não, você não tem paciência. A gente vai enganando. A gente acha que a gente confunde felicidade com alegria. Nós temos momentos de alegria. A felicidade ela é plena. Alcançou a felicidade é plena. A gente confunde essas coisas. E acabei. Cada versículo de Jesus dá para fazer um baita de um estudo, né? É só não ter pressa. Estudar Jesus a gente não pode ter pressa. O problema todo nosso é a pressa. Eu preciso pegar o Evangelho de Jesus e ler ele todo em 2 semanas
e depois falar para todo mundo que eu estudei. Não estudou, tu leu. Porque para estudar o Evangelho de Jesus, você tem que parar do lado com um bom dicionário grego, um bom dicionário hebraico, um dicionário da palavra-chave, que é o que diz dentro daquele versículo é a palavra importante, você entender o significado dela na época, fazer um estudo do Velho Testamento, fazer um estudo da cultura judaica, fazer um estudo dos intérpretes do judaísmo da época, dos rabinos principais, Eliel e alguns outros que eram os principais rabinos que faziam interpretações da época, entender a cultura romana, a cultura grega. Isso dá trabalho, gente. Por isso que tem que ser calmo, com bastante tempo. Eu posso sempre falar aqui, hoje esse estudo aqui deve ser uns 230 e pouco, 240 e pouco, eu não lembro agora. Porque eu tenho todos eles organizados, o Evangelho de Mateus, todo ele organizado por palestras. A gente está no capítulo 19. São 28, vai dar uns 600. E a gente está estudando ele há quanto tempo? Nem sei, mas alguns anos, né? Estamos estudando o Evangelho de Mateus. Calma. Tem que ser isso. Pegar um versículo, eu pego uma parábola, as pessoas pegam uma parábola e estudam ela de uma vez só. Eu divido ela em 3 partes, 2 partes. A primeira parte, muitas vezes, é introdutória. A segunda parte, a que Jesus faz um comentário em cima. E a terceira parte, os discípulos tirando dúvidas. Você aborda as 3 para você fazer um entendimento. Porque senão, fica tudo corrido. Deixa se passar detalhes. Entender a pedagogia de outra coisa que eu não gosto. Não se estuda o evangelho pulando, salteando para lá e salteando para cá. Você perde o entendimento da pedagogia do Cristo. Por que Jesus falou primeiro de um tema para depois falar do outro? Porque aquele tema ele desenvolve no indivíduo algum tipo de entendimento para depois ele ir para o outro. Ele desenvolve isso. Você vê que Jesus muitas vezes ele fala sobre o tema, aí sai falando de vários outros temas e volta para aquele tema. Ele faz a base do tema, explica várias coisas que complementam, depois ele volta para certificar que todo mundo entendeu e ele aprofunda um pouco mais. Existe uma pedagogia dentro do Evangelho. Só que hoje em dia a pessoa pega uma passagem de Paulo, aí mistura com uma do Velho Testamento, pega uma de Lucas, mistura com uma de Mateus e cria uma teologia nova. Fácil. Você descontextualiza tudo e aí é fácil criar qualquer coisa. Eu fico vendo, às vezes, as pessoas defendendo algumas coisas. Aí a pessoa vem, não, porque na passagem tal, com a passagem tal, a gente chega à conclusão. Só que são passagens que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí tu junta as duas, realmente dá para entender uma coisa que não está no Evangelho. O cara criou, que não tem nada a ver com Cristo. Aí fica bagunçado. A gente tem que ter cuidado. É que nem você estudar a doutrina espírita sem conhecer o Pentateuco kardeciano. Você não tem a base. Aí a pessoa não estuda o Pentateuco kardeciano e vai estudar Bíblia Gasparino. Aí fala que é espírita. Não sabe o que é espírito, não pegou o livro dos espíritos. É chato de estudar? É. Mas é necessário. O livro dos médios é chato de estudar? É necessário. O Evangelho segundo o Espiritismo já não é chato. É mais palatável. Mas tem que estudar, gente. Céu e Inferno. Gênesis, que é complicada pra caramba. Obras póstumas. Se você não fizer isso, você perde a base. Perdeu a base, tu vai ler Kardec, vai ler Chico, André Luiz. André Luiz está falando ali várias coisas que você não está conseguindo entender porque tu não conhece a base. A gente tem que estudar a base. A gente tem que ter cuidado com isso. No meu tempo, que comecei na doutrina espírita, a gente estudava Kardec. Depois de Kardec, a gente ia para os contemporâneos de Kardec. Bozano, Aksakov, Camille Flammarion e tantos outros. De Rocha. A gente estudava toda essa obra que é gigantesca para depois ir para Chico Xavier. Mas primeiro tu estudava toda a base. Tudo. Hoje em dia, alguém já leu? Quem leu aqui Camille Flammarion? Ricardo se salvou, hein? Vai pro mundo regenerado. Aksakov. Ninguém estudou, gente. De Rocha. São clássicos da época, de estudiosos da época. Tem cientistas da época que estudaram, que fizeram pesquisa científica sobre mediunidade. E aí
chegaram, aí fazem um tratado científico explicando os fatos. Se você não estudar isso, você perde muita coisa. Então a gente tem que estudar com calma. Olhar com calma. E aí quando você chega no Evangelho de Jesus, ele é complexo. Você tem que estudar várias coisas. Hoje em dia a pessoa quer estudar o Evangelho de Jesus, primeiro com a linguagem atual. Foge totalmente do entendimento do Cristo. Jesus falou dentro de uma cultura. Cada palavra do Cristo tinha a ver com a cultura dele da época. As pessoas querem entender aquilo com o entendimento de hoje. Aí distorce tudo. Distorce tudo. Mas isso daqui vamos estudando, né? Eu estou pensando alto aqui, um dia ainda vou tentar. Vou ver, eu tenho que ter tempo de me organizar, porque para montar eu queria montar um estudo do Apocalipse online. Um dia para estudar, pegar versículo por versículo, fazer estudo, comentar, todo mundo conversando e tal. Vai dar um trabalho do cão para mim, mas porque imagina que aí aumenta muito mais a dificuldade. Esse aqui já é um trabalho muito grande. Olha que eu tenho tudo pronto praticamente. Eu só no sábado ou na sexta-feira eu reorganizo. Aí vou fazer referências e tal, mas eu já tenho tudo mais ou menos montado já. Tenho, sei lá, centenas de palestras prontas sobre o Evangelho. Aí eu vou, só já perco um dia ali só organizando isso. Sair do zero é pior ainda. Então, mas a gente vai chegando, vamos estudando. A casa aqui tem grupos de estudo. A gente tem 2 grupos de estudo importantes aqui, um aos domingos e um aos sábados, que facilitam o entendimento para você começar a entender Jesus, começar a entender a doutrina espírita, para não ser o espírita do achismo, que é a pior coisa que tem. De vez em quando eu vejo espírita fazendo palestra, o cara solta 1000 achismos. Você não tem que falar o que você acha, você tem que falar o que está embasado. Está embasado, porque muitas vezes alguém me vem com uma teoria espírita qualquer, eu falo assim, vem cá, qual é a fundamentação doutrinária? Eu não sei. Tu não sabe nem traz. Não tem fundamentação doutrinária, não traz, gente. Tem que ter fundamentação. Se você pega uma teoria, alguém fala alguma coisa, você vai buscar as fundamentações doutrinárias. Para ver se aquilo tem coerência ou não. Se não tem coerência, sai fora. Não perde tempo. Ah, porque é coisa nova. É coisa nova, gente. Se é coisa nova, mas vai contra Jesus e Kardec, fica com Kardec e Jesus. Sai fora. Mas aí você tem que conhecer Kardec e Jesus. O problema é tudo aí. Aí esse tem, no meio disso tem esse problema. Para você entender que uma teoria nova ela está errada, você tem que conhecer a base. Se você não conhece a base, você fica perdido. Deixa eu terminar aqui, que o pessoal tem que dar continuidade aqui às atividades. Se deixar, eu falo até amanhã de tarde. Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.